Olá, tudo bem com vocês? Então, estou no segundo dia da série dos vídeos Momento de Chá Online e meu nome é Cleide Negri dos Santos. Hoje nós vamos falar sobre campos de energia. Quando nós falamos de energia, então já tomamos o conhecimento de que nós somos energia. Tudo é composto de energia. Nossas células se multiplicam, todo o mecanismo que nós temos de pensamentos, de emoções. Então, a energia não tem a ver só com o campo concreto, objetos, ela está em tudo. Está em todos os lugares, o ar que respiramos, as moléculas, os átomos, enfim, tudo é energia. Então, a partir dessa realidade de energia, reconhecemos que nós estamos ou formamos campos elétricos ou eletromagnéticos também, né? Porque quando a gente fala de campo elétrico, tem a ver com essa energia que formam ondas de frequências vibracionais. E quando a gente fala de um eletromagnetismo, é algo que entra nesse campo da atração entre os átomos, né? O magnetismo. Então, para falar dessas frequências vibracionais, que é o que nos importa aqui, nós temos que considerar que nós somos o ser humano, né? Ele tem o campo das emoções e o campo dos pensamentos. Tem o nível físico e esses pensamentos e as emoções, elas estão, tudo é energia, então está tudo oscilando no nosso campo frequencial, nosso campo elétrico. Então, como que nós podemos falar dessas frequências? A frequência, ela essa energia que pode estar num nível mais elevado, mais sutil, ou no nível mais denso, que é o campo da matéria e é o campo dessa humanidade, vamos dizer assim, né? Um campo que as pessoas, que está mais ligado a essa questão física, que está ligado à questão física. E aí nós temos, então, essa frequência do mais sutil, que entra mais no campo espiritual, né? Algo mais elevado, e no campo mais denso, que é o nível da matéria, no campo físico. Repetindo bem isso aí. O que acontece com essa frequência? Nós podemos estar vibrando, energia é vibração, vibrando conteúdos, que a vibração é conteúdo dessa frequência, conteúdo dessa energia. Então, nós podemos ter frequências vibracionais de sentimentos ou pensamentos que possam ser elevados ou densos, numa frequência elevada ou numa frequência densa, mais no nível físico da matéria, dessa realidade material que nós vivemos. Então, se eu vibro uma frequência de medo, eu vibro uma frequência baixa, porque o medo, ele gera uma sensação, um sentimento que me contrai, que me traz uma sensação ruim. Então eu vibro vibro esse medo e a frequência, ela é densa, ela é baixa, ela é bem dessa realidade desse mundo físico que nós vivemos. Se eu vibro um sentimento de amorosidade, um sentimento de compaixão, eu vou elevar a minha frequência, se eleva para um campo energético
mais sutil, mais nobre, mais próximo de um nível mais espiritualizado. E aí a frequência está mais alta. Então, trocando isso no nosso dia a dia, como as nossas emoções e os nossos pensamentos afetam a nossa frequência. Porque como tudo é um campo de energia, a energia é muito rápido, o estado é velocidade da luz, não é? Então é aquela coisa assim, se eu passo por alguma situação, eu estou bem, digamos que eu estou bem, acordei bem, aí eu saio de casa e passo por uma situação tensa no trânsito. Aquilo me carrega de indignação, digamos, tá? E muita raiva. E essa raiva vai momentaneamente, no mesmo instante, vai preencher todo o meu campo energético. Essa frequência da raiva vai preencher todo o meu campo energético. E essa frequência vai ficar ali, nesse meu campo, vou levar isso para o meu dia, até que chegue um momento em que eu mude a frequência. E é igual ao rádio, né? Que eu sintonize uma outra frequência que seja mais elevada, para que eu possa equilibrar o meu campo. Então, a vibração, qual é a vibração que eu tenho? Se eu estou vibrando um sentimento de vergonha, que é um dos mais baixos sentimentos, de acordo com a escala de Hawkins, ele fez uma escala que no meu e-book vai ter lá, tá? Mas assim, ele faz uma variação de escala de níveis de consciência. E aí ele percebeu que um dos sentimentos mais nobres de frequência, tem as frequências mais elevadas, que é o sentimento de amor, de gratidão, de paz. Eles têm uma frequência vibracional elevada, uma frequência em hertz. E quando nós vibramos sentimentos como vergonha, medo, são frequências vibracionais mais baixas. E isso vai influenciar diretamente na nossa saúde. Então, ele colocou lá como um nível de 200 Hertz, seria para quem vibra acima de 200 Hertz, tem uma frequência boa no campo até, né? Que é algo que a pessoa consegue, passa por essas situações de raiva, medo, angústia, isso tudo é normal, né? O que não podemos é manter-nos sintonizados nessa frequência. Então, nós temos que ter a consciência de que estamos sintonizados numa frequência que não é boa e daí podemos alterar isso. Então, acima de 200 Hz, o estudo dele fala que são estados, quanto mais elevado a frequência, mais elevado o nível de consciência e a saúde do corpo, quanto mais baixo essa saúde do corpo vai ficando. Do corpo que eu quero dizer, gente, não é só corpo físico não, porque às vezes as doenças, as patologias, os sintomas também estão no nível emocional, né? É claro que são camadas e quanto mais as pessoas não cuidam, vai chegar no corpo físico mesmo, no nível celular. E então esse nível de 200, ele colocou assim, se está acima de 200 ele tem a ver com a decisão, com a decisão de fazer algo. Então aí, se está acima disso, a pessoa até vai buscar coisas, situações, tomar a consciência daquilo que precisa ser mudado e ela consegue trazer mais saúde para o corpo energético dela, para o campo energético dela. Mas se for abaixo de 200, essa frequência, normalmente as pessoas adoecem. E aí tem
vão buscar tratamentos médicos e tudo mais, mas o que que isso tem a ver? Tem a ver com a frequência que elas vibram. Então, é esse o ponto que eu quero falar, que eu considero muito importante. Então, o campo energético, nós somos energia, nós vibramos em ondas de frequências vibracionais. Essas frequências, elas podem ser elevadas e podem ser densas. E nós temos que ter consciência disso, que vibração é o conteúdo dessa energia. Então, que vibração energética é essa que eu tenho nesse momento, né? Então, o que eu estou vibrando nesse momento? Que tipo de sentimento, que tipo de pensamento eu estou sintonizando nesse momento? Se eu sintonizo, novamente falando, gente, porque isso é muito importante. Se eu novamente, sintonizo a angústia, entrei na sintonia da angústia, a frequência já captei, tá aqui no meu campo a frequência da angústia. E aí eu fico vibrando aquilo. Como que eu saio disso, gente? Eu tenho que, primeira coisa, tomar consciência que eu estou sintonizada nessa frequência. E isso não é bom para mim. Não é bom para minha saúde. Então eu preciso fazer algo para sair dessa sintonia e sintonizar uma frequência que seja mais elevada. Então eu posso fazer pensar o que pode me acalmar, o que pode me deixar mais feliz, o que pode me trazer paz no coração. Vou fazer aquilo, vou ouvir uma música, vou trabalhar com algo, artesanato ou alguma peça alguma ação, alguma atividade que me faça, que me gere bem-estar, atividade física. Não é? Então, preciso fazer alguma coisa para sair dessa sintonia de angústia, para ir para que é uma frequência vibracional, né? E ir para uma frequência mais elevada. Porque assim eu sei que eu vou estar trazendo mais equilíbrio nesses campos, nesse campo energético, nessas ondas frequenciais vibracionais, tá? Então, tem esse ponto que eu considero que é muito importante. Então, quando nós estamos falando de frequência, de vibração, então é lembrar que nós precisamos fazer algo para deixar sempre o mais tempo possível frequências vibracionais que sejam favoráveis à nossa saúde, ok? Então, agora para mapear um pouquinho como é que fica essa questão do campo energético no nosso corpo, nós podemos falar também dos chakras, não é? Porque os chakras, eles têm, eles pontuam isso ali no corpo, né? Então, nós temos múltiplos pontos de energia que fazem essa nutrição ou troca de energia com esse campo mais sutil com o nosso campo físico, né? E aí, nosso corpo, então, o corpo físico tem os pontos de energia. E os 7, mas tem 7 que são principais, que são centros de energias, que são os chakras. E aí esses chakras, eles também vão nos direcionar que tipo de vibração é aquela quando tem aquele chakra em desequilíbrio, né? Que tipo de vibração que cada chakra vibra. Então, o conteúdo de cada chakra, a vibração a que ele se refere. Então, rapidamente eu vou falar aqui então dos 7 chakras e começando numa linguagem bem simples, né? Porque não queremos, é só para trazer uma compreensão, não quero aprofundar
muito nisso. Então, nós temos, por exemplo, o chakra básico, que é o primeiro chakra, que fica lá na região do sacro, ali no final da coluna, ele vibra, ele está muito relacionado com o mundo material, com a origem da vida, dessa realidade, uma estrutura do físico, a sobrevivência, mas é no nível muito profundo, não tem essa compreensão racional, é algo muito a nível sensorial, é o chakra básico, ele vibra na cor vermelha. Aí nós temos na região um pouquinho abaixo do umbigo, o chakra umbilical ou esplênico, e ele está muito relacionado com a reprodução, relacionado com a sexualidade e com essa relação que a gente estabelece na vida, né, com as pessoas. Então, saindo lá daquele ponto de origem de vida, aí começa nessa relação com o outro. Então, esse chakra ele tem muito a ver com essa relação. Passamos para o terceiro chakra, que é o plexo solar, que fica nessa região aqui do estômago. O plexo solar, ele tem muito a ver ele é relacionado com o ego, com a personalidade, com os nossos medos, as nossas ansiedades. Então, já começa a nos situar nessa relação com o mundo, e conosco mesmo, como que nós nos sentimos aqui, né? Então, essas vibrações vão pontuar, vão nos mostrar isso, né, dentro dessa teoria dos chakras. Então, tudo que se relaciona à existência e ao existir nesse mundo. Aí nós temos o chakra cardíaco, que ele é um chakra que ele vibra em amor incondicional, ele fica bem no centro entre os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores, e ele é a maior bomba, né, de vida que nós temos. Então, a frequência do coração, a frequência do vibracional do coração é muito alta, tanto intensidade, a vibração, né, porque ele pulsa toda a vida. Então, ele está recebendo informações a nível de emoções, sensações que vêm dos 3 chakras inferiores, e ele faz essa conexão também, ele recebe também essas informações e vibrações que estão nos 3 chakras superiores. Então, o coração, ele centraliza tudo. Ele, então, é o chakra do amor incondicional, e ele é bem importante porque ele vai intermediar todo esse fluxo energético dos nossos chakras, né? Aí nós temos o chakra laríngeo, que é o chakra dessa região aqui da garganta, que tem muito a ver com a comunicação, com essa criatividade, a expressão, como eu recebo as coisas, né? O que eu estou ingerindo, né? Então, como eu recebo as coisas, o que fica preso aqui e que não desce, não engulo de jeito nenhum. Então, esse tipo de vibração no campo emocional também vai estar relacionado ao chakra laríngeo. O laríngeo também ele se relaciona com essa região aqui dos ouvidos, né? A audição, o olfato. Então, não só o paladar, o que me entra aqui, mas os meus ouvidos, o meu nariz. Então, tá tudo muito ligado e trazendo essa percepção de como eu recebo, e como eu recebo, e de como eu me expresso para esse mundo exterior.
E depois nós temos aqui na região do terceiro olho, que muito conhecido como terceiro olho, mas é o chakra frontal, que é o nosso sexto chakra. E o chakra frontal, ele está muito relacionado a essa visão que está além da visão física. Seria então esse enxergar além, esses sentidos mais sutis, é uma sabedoria. Também está muito relacionado com a intuição, porque quando a gente sai do sistema de crenças que foram colocando ao longo da nosso desenvolvimento, né? Nós trazemos muitas crenças do que nós aprendemos, do que nos foi dito, do que nos foi ensinado, e então muitas vezes nós tá tudo muito distorcido, a nossa percepção de realidade, percepção de como nós devemos do que é a nossa verdade, né? É essa percepção assim. Então, o chakra frontal, ele vai estar bem assim, nos trazendo essa clareza, essa abertura para eu enxergar algo num nível de mais sabedoria e compreensão, né? Temos então também o chakra, o sétimo chakra, que é o coronário. O chakra coronário é essa conexão que se faz com esferas superiores, é uma consciência mais ampla e mais universal. Então, todos esses chakras, eles vão, como eu falei, as energias, as frequências vibracionais, elas chegam, e mesmo esses chakras, eles tendo cada um a sua função, essas ondas nós oscilamos no nosso humor, nos nossos sentimentos, nós colocamos filtros nas nossas crenças, das nossas crenças, e distorcemos a compreensão de muitas coisas, enfim, e tudo isso, esse campo energético vai fluir, o fluxo dele vai estar interrompido ou não, vai estar distorcido ou não, trazendo consequências que podem ser positivas ou negativas, né? Porque assim, se eu vibro novamente, se a minha frequência é elevada, então passa pelo coração. Então, se as frequências que vão lá, desde o chakra básico até os chakras mais superiores, né? Então é que ela vai passar pelo coração. Então, como que meu coração, esse chakra cardíaco, vai sentir tudo isso nesse campo de compreensão emocional, compreensão mental, bem em conexão com a verdade, porque o coração, dentro desse chakra, ele está posicionado a verdade mesmo de quem eu sou, a minha essência, quem eu realmente sou, porque não adianta eu mentir para mim, colocar um monte de máscaras, não querendo ver diversas coisas que não me interessam, né? Mas o meu coração, lá na essência do meu eu, não tem como mentir para mim. Então, o meu coração está vibrando a verdade da minha essência. E é isso que ele vai vibrar. Então, quanto mais eu quiser esconder, né, ou me prender demais ali nos sentimentos mais densos de matéria, eu vou estar trazendo consequências. Seja consequências para o meu campo físico, né? Doenças, inclusive, né? Na questão dos pensamentos, muitas preocupações, muito egocentrismo, muito desejo de fazer as coisas independente do quanto afete as pessoas, a cabeça cheia, pensamentos cheios de pensamentos negativos, são frequências que
me revestem e preenchem todo o meu campo energético com essas frequências baixas. Então elas vão estar frequências baixas, se são no nível de pensamentos, né? Nesse chakra aqui. Então, se eu sou muito preocupada, as frequências baixas, negativas, elas vão estar aqui, vão gerar dor de cabeça, vão gerar outros tipos de problemas, sintomas e doenças nessa região aqui que tem a ver com esse chakra, e assim com todos os outros chakras, certo? Então é algo que está muito ligado a essas ondas e frequências, elas estão fluindo o tempo inteiro em nós. Então, por que é importante essa consciência, né? William Reich foi que criou a psicologia corporal, na área da psicologia aqui, daí eu vou abrir esse adendo para falar também de Wilhelm Reich. Reich, que ele foi fantástico na década lá de 30, 20, 30, ele já estava estudando os campos de energia, e ele veio do discípulo de Freud lá, mas ele chegou no momento que ele falou, não, nós precisamos ver o corpo da pessoa, né, porque a verbalização é importante, mas e o corpo, a postura? E aí, nos estudos dele, ele mostrou já naquela época as couraças de energia, né? Então, que existiam couraças que são bloqueios energéticos que afetam a nossa que trazem, né? Digamos, ele até classificou em traços de caráter e tudo mais, mas que modelam, né? Que formam a nossa personalidade. Então é energético, Ele até classificou ali, sabe, os segmentos de couraças. Então, como temos os chakras, ele classificou, mesmo sem saber dos chakras ali, dessa teoria, ele naquela época ele ainda não tinha esse conhecimento dos chakras e toda essa teoria dos chakras, ele colocou ali a classificação dele do segmento oral, do segmento ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, e abdominal e pélvico. Então, são segmentos que estão que dá para fazer essa analogia, ou que estão bem nas regiões onde se falam dos chakras. Então, os bloqueios energéticos, porque ali são os principais pontos de energia que nós temos, né? E que é muito bacana isso. Então, todos esses conhecimentos vêm para nos auxiliar a ter a percepção de que esse fluxo energético não está bem. E quando a gente percebe isso, a gente precisa mudar a frequência, né? Então, já falei um pouquinho das frequências, da escala de consciência de Hawkins, né, ali que eu falei que as mais em nível de hertz, paz tá no 600, olha lá em cima, e vergonha tá lá embaixo no 20. Então são variações de níveis que é importante a gente perceber qual frequência que eu estou vibrando. Como que eu posso mudar a sintonia, mudar a faixa de rádio, mudar a sintonia? E a frequência que eu vibro, ela é imediata. Se eu tenho se eu corto o meu dedinho aqui agora e sinto dor, essa dor vai me pegar essa frequência agora. Agora, se eu falar, tá, ok, tá doendo agora, mas ok, já passa e tal, e vou alterando a minha frequência. Isso é muito importante para que a gente possa estar trazendo sempre energias, manter a nossa frequência em níveis elevados. E quanto mais elevados a frequência, quanto mais é a quantidade, né, de energia,
Quanto maior a frequência, porque igual eu falei, né, ela pode ser picos de frequência, mas ela pode ser tanto para cima quanto para baixo, né? Então, quanto mais elevada que é a minha frequência, mais eu expando essa energia elevada. Da mesma forma, quanto maior a intensidade e a frequência que eu vibro de maneira negativa e pesada e densa, mais eu vou influenciando o campo, não só o meu, como de em outros lugares onde eu vou. Então, isso é muito sério, isso é muito importante que tomemos a consciência disso. Agora, quando nós temos essa frequência elevada, ela é ponto de luz, porque ela está conectada com energias superiores, né, consciências mais elevadas. E aí ela é ponto de luz, ela nos traz saúde. E é isso que nós precisamos levar para as pessoas. Então, se eu emano um campo de energia, uma frequência de energia elevada, é isso que eu vou receber. A gratidão traz muito isso, né? É uma das mais elevadas que tem. A gratidão. Se eu emano a gratidão, se eu vibro gratidão e mantenho essa frequência, mais eu vou receber desse campo energético. Se eu vibro pessimismo, se eu vibro pessimismo, mais eu vou atrair pessimismo para minha vida. Se eu vibro amorosidade, paz, se eu vibro paz, mais eu vou ter paz na minha vida. A lei da atração funciona assim. Semelhante atrai semelhante nessa questão energética, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. E lembrando, então, novamente, se não assistiu o primeiro vídeo, assista lá. Amanhã nós teremos o terceiro vídeo da série. E amanhã nós vamos falar do campo da energia das plantas. Porque, como eu falei bastante agora do nosso campo de energia, as plantas não têm pensamento, não têm o coração delas, elas não têm esse mecanismo energético como nós temos, que funcionam nesse nível de consciência, mas elas têm a frequência vibracional, sim, e a frequência delas, sem interferência de emoções, como nós temos, né, nossos pensamentos distorcidos e emoções e tudo isso muito junto e misturado, as plantas não têm esses pensamentos. O que elas fazem? Elas simplesmente vibram. E elas vibram amorosidade e cura. Elas vibram amorosidade e cura, que são frequências elevadas, vibrações elevadas. E então, como que nós podemos nos conectar com essa vibração, né? Então, como as plantas podem nos auxiliar nessa nosso desejo de manter o nosso campo equilibrado, nosso campo energético numa frequência elevada. Então, amanhã nós vamos falar disso, do campo energético das plantas, ok? Agradeço bastante a estarmos aqui, a atenção de vocês. Escrevam nos comentários aí o que acharam desse vídeo de hoje. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode escrever ali. A gente vai se falando ao longo dos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.